Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículos de 18 a 32. Manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Pois, tendo conhecido a Deus, não honraram como Deus, nem lhe renderam graças, pelo contrário. Eles se perderam em vãos arrazoados, e seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou, segundo o desejo de seus corações, a impureza em que eles mesmos desonram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente, os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga da sua aberração. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sua mente incapaz de julgar, para fazerem o que não convém, repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez, malícia, cheios de inveja, assassínios, rixas, fraudes e malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos no mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, sem coração nem piedade. Apesar de conhecerem a sentença de Deus que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, mas ainda aprovam os que as praticam. Palavra do Senhor, graças a Deus. A humanidade sob o juízo de Deus. O que Paulo está aqui nos mostrando nesse capítulo 1 da carta aos Romanos é que o mundo inteiro será julgado por Deus.
já está julgado por Deus, no sentido de que nós já conhecemos Deus. Mesmo, Paulo está dizendo aqui, mesmo as nações pagãs, porque essa carta é para os romanos. Não os judeus que viviam em Roma, mas os pagãos que viviam em Roma. Então, ele está falando aqui, apesar de que os cristãos que estavam lá em Roma, né, que já eram convertidos para o cristianismo, eles conheciam um pouco das coisas da lei, né, porque também era ensinado para eles de outras fontes, né, aqueles judaizantes passavam também por lá, em toda parte eles estavam, né, combatendo Paulo de alguma maneira. Mas esta palavra diz respeito à universalidade do julgamento de Deus. E tudo isso aqui é princípio eterno. Nossa, já é assim mesmo? É assim mesmo. Por quê? Porque a sentença está sendo colocada e Paulo está mostrando qual foi a reação, o que isso ocasionou. Porque ao não ouvirem, não aceitarem a Deus, o que isso foi ocasionando na humanidade. A humanidade como um todo. Isso aqui é um dado, uma observação de fé. Muito mais do que uma observação histórica, antropológica, mas também tem. Paulo era estudado. Mas Paulo tem um olhar de fé e Paulo pode falar porque Paulo foi em muitas culturas diferentes. Ele foi ao encontro em muitas culturas diferentes. O episódio que teve, se não me engano, em Icônio, onde ele e Barnabé pregavam e eles quiseram fazer, né, deles deuses. Júpiter, né? Vamos imolar aqui um boi. Paulo e Barnabé tiveram que rasgar as vestes, gritar, falar com muita insistência, porque eles estavam convencidos de que, porque eles curaram um homem, eles eram deuses que tinham vindo ao mundo. Por quê? Porque é aquilo que eles tinham aprendido na cultura deles. Quando Paulo foi pregar aos atenienses, a mesma coisa. Foi tentando convencer, porque, olha, Deus estava aí desde o início. Deus não se escondeu, não. Mas ele permitiu que as pessoas tentassem procurá-lo. Mas chegou um momento em que ele fez um povo e aplicou o seu plano de salvação. Pronto, agora eu estou anunciando ele. Estou anunciando esse plano de salvação. Mas já dava para que algumas culturas, a maioria das culturas, pudessem conhecer a verdade de alguma forma. Tem até uma das encíclicas, né, do Papa, ou exortação apostólica, agora eu não sei o nome que se dá tecnicamente a ela. A fé e a razão, de Papa João Paulo II. Outros papas falaram também sobre esse assunto de outras formas, mas que eu lembro, a fé e a razão vai falar sobre isso. Dá para encontrar Deus através da luz da razão. O caminho é mais longo, mas dá. Pela ciência, pela pesquisa, pela observação. Se o ser humano já tem ali um lampejo de fé, isso também está lá no Catecismo da Igreja Católica. Logo no início, no primeiro livro, no iniciozinho da explicação do Catecismo da Igreja, que ele vai dizer isso. Que dá para se encontrar com Deus, com a divindade, né? O Deus que nós conhecemos, através da luz natural, da razão, das coisas. Observando, contemplando, que magnífico, a criação de Deus. E é sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Mas Paulo está dizendo que a ira de Deus vai se manifesta. Como? Porque aqueles que contra toda a justiça lutaram, aprisionando a piedade na injustiça. Vou ler aqui de novo o versículo 18. Olha, manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que mantém a verdade prisioneira da injustiça. Eles
viram a verdade, mas disseram, não, não quero. Como Jesus disse lá no Evangelho de São João, capítulo 3. Os homens preferiram as trevas do que a luz. Eu sou a luz do mundo. Eu vim trazer a luz, mas eles preferiram as trevas. Então, muito sério isso. É o que Paulo está repetindo aqui. E aqui, versículo 19. É muito importante. Muito importante. 19 seguintes, né? Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, entre os homens, pois Deus o revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Então, mas tem cultura que não conhece Jesus. Não conhece Jesus. Mas dá para chegar a Deus através de qualquer cultura, desde que se o busque de fato. A verdade está inscrita na criação. E através dessa verdade inscrita na criação, dá para se chegar ao conhecimento de Deus. Claro, não vai conhecer o Evangelho, não vai ter toda a compreensão de tudo, mas vai ser uma pessoa aberta ao Evangelho assim que ouvir. Como o eunuco, que Filipe encontrou. Ele estava onde? Na Etiópia. Ele veio a Jerusalém por quê? Porque ele tinha ouvido falar de uma fé, de que tinha um Deus. Veja, não era ainda o anúncio do Evangelho, mas ele olhava a criação, olhava as coisas e acreditava que era alguma coisa que ultrapassava o seu entendimento. Talvez seja Deus, pode ser Deus. E quando o Evangelho foi anunciado, ele acreditou. Assim como o centurião romano, que foi visitado por São Pedro, não é? E assim sucessivamente para com todas as pessoas. E ele vai continuar. Versículo 21. Pois tendo conhecido a Deus, conhecimento de Deus único e pessoal, esse conhecimento de Deus, que ao eu saber que Deus existe, eu o adoro. Eu vou ao seu encontro. Não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados e seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se de possuir sabedoria, olha lá, tirando onda, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível, do Deus incorruptível, por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Então, voltando àquilo que lá aconteceu com o próprio povo judeu, o bezerro de ouro. Então, as outras nações pagãs também têm essa mesma tendência, já tinham essa tendência. Inclusive, Israel estava imitando as nações pagãs, que já faziam isso. Criavam sua própria divindade. Ignorância. Para alguns, para outros não. Quer uma prova? É só a gente olhar a carta aos Efésios e ver o que... esqueci o nome dele. Aquele homem lá que está em Atos dos Apóstolos, ele fazia com relação a Ártemis. Ou Artemis, né? Em algumas Bíblias está escrito assim. Por quê? Porque eles estavam preocupados com o seu ganha-pão. Entendeu? Então, Demétrio, se não me engano, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, né? Que foi, né? Fez aquele motim, isso mesmo, Demétrio, que era um ourives. Nossa, qual era a preocupação dele? Ele sabia que fazer imagem de Artemis não era Deus coisa nenhuma, mas ele tinha que dizer que era, tinha que sustentar isso. Por quê? Porque era o sustento deles. E contava com a ignorância de outros. Então, tem gente que sabe muito bem que ali não tem divindade alguma. E parênteses, né? Os católicos não adoram imagem, tá?
tem nada disso. Isso é outro departamento, outra coisa, que não tem nada a ver com isso aqui, não é uma idolatria. Há um respeito aos santos de Deus, que nós sabemos muito bem quem é o Senhor, Jesus Cristo. E esse respeito é manifestado através de imagens, imagem de santo, diz isso. Não pode fotografia, não pode vídeo, não pode nenhuma imagem. Inclusive, a própria palavra de Deus diz que Jesus é a imagem do Deus, então não podia nem ter uma imagem do Filho de Deus, não está errado ter se encarnado. Então, calma lá, vamos guardar as devidas proporções. Mas ele vai continuar. O que aconteceu com a idolatria? A idolatria fez com que a inteligência ficasse escurecida, nos tornássemos tolos, fôssemos entregues às trevas. Olha o versículo 24. Por isso, Deus os entregou. Ou seja, Deus permitiu, né? Os entregou. É o livre-arbítrio. Você pode, eu posso escolher. Por que você peca depois de ter conhecido Jesus, o amor de Deus, ter experimentado tanta graça de Deus? Porque você pode escolher. E se você fizer a escolha, Deus vai deixar você ir. Se eu fizer a escolha, Deus vai me deixar ir. Então, eu preciso escolher Deus. E Ele vai me mantendo cada vez mais próximo. E aí eu paro de escolher o que não é de Deus. Eu vou parando de escolher o que não é de Deus, vou vencendo o pecado, escolhendo Deus mais do que o pecado. É claro que tem tentações, são mais fortes, mas quando você cai em si, como o filho pródigo, você tem que voltar. E volta e continua escolhendo Deus, buscando purificação para ser totalmente de Deus. Caso contrário, numa escolha errada, o que acontece? Deus os entregou, segundo o desejo de seus corações, à impureza. Dá a impressão, se a gente não lê com atenção, que Deus que colocou eles na impureza, como castigo. Não, o castigo é a própria escolha errada, o próprio não escolher Deus se transforma no castigo, porque se eu não escolher Deus para adorar, eu vou adorar ou a mim mesmo ou alguma outra criatura. Que é o que acontece, escolheram a impureza. Em vez de eles mesmos, em que eles mesmos desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, porque se entregaram à mentira e porque adoraram a criatura, Deus os entregou às paixões aviltantes, ou seja, desordenadas. E o que aconteceu com as relações? E olha, como foi afetada a sexualidade. Isso não começou no tempo de Paulo, não. Paulo está dizendo da humanidade como um todo. Mas entre os romanos, quem é historiador, e aí a gente já estudou na escola, né? Ou já viu em algum comentário, algum livro. Entre os romanos, essa situação de promiscuidade sexual era elevadíssima. Era terrível, era normal, era tido como comum, tranquilo. Coisas que, graças a Deus, hoje são crimes sexuais. Lá no tempo dos romanos era normal. Então, Paulo está acusando isso. Essa carta é aos romanos, gente. Só que a gente vive coisa semelhante hoje. Paulo está dizendo que as mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente, os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga da sua aberração. Palavra aos romanos aqui, palavra de Deus. Por quê? Porque não foi desse jeito que Deus fez. Mas hoje as pessoas têm direito de fazer isso. Antes também tinham, eles faziam. Aqui, olha aqui. E era mais lei do que hoje. Era mais legal, entre aspas, do que hoje. Paulo falava do mesmo jeito. Isso aqui está acontecendo porque vocês não estão conhecendo Deus. Porque vocês acabaram rejeitando Deus.
E aí vocês vão mergulhar nisso aí até o fim. E Paulo mostra o fim. A série de realidades que afetam uma vida longe de Deus. Versículo 28. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, conhecer Deus que nada, não quero saber de Deus não. Não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sua mente incapaz de julgar. Então, outro fruto da rejeição a Deus, perder o bom juízo das coisas. Para fazerem o que não convém. Então, eles começam a fazer o que não convém. Então, as pessoas começam a não só cometer pecados, mas grandes e terríveis pecados, que até no meio secular se tem como crime muitos desses pecados. Mas Paulo está dizendo, tudo isso é fruto da rejeição a Deus. Então, o mal no mundo, as coisas... por que Deus permite? Porque Deus permite a sua escolha. Ele está aqui para ser escolhido. Né? Ele está à disposição para ser escolhido. Mas a gente não quer. A gente escolhe outra coisa. Então, a nossa escolha ela é atendida. Versículo 29. Repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, assassínios, rixas, fraudes e malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos no mal, rebeldes contra os pais, insensatos, desleais, sem coração nem piedade. Olha quanta desgraça cai sobre a pessoa que está longe de Deus. É claro que a maioria, no senso comum, não deseja isso para si. Por quê? Porque ainda fica meio lá, meio cá, né? Meio em cima do muro, meio sou de Deus, eu gosto das coisas boas, mas esses pecados aqui eu não abro mão, eu quero viver eles, eu quero ficar com esses. Entendeu? Então, às vezes, você é uma pessoa muito boa, mas está entregue a um vício. Bebida, álcool, droga, alguma coisa. Você não é o traficante, mas você está viciado. Você está escravo. Você está entregue a essa paixão. Percebe? Então não tem problema? Claro que tem. Você continua não sendo livre. Continua longe da graça de Deus. Mas tem gente que, infelizmente, a partir desta porta de entrada, vai mergulhando em uma coisa atrás da outra, em muitas dessas desgraças que a gente acabou de ler aqui. Na carta aos Romanos. No capítulo 5 da carta aos Gálatas também tem uma lista enorme dos frutos da carne. Para mostrar a diferença daquilo que é da carne e do espírito. São antagônicos. E aqui no versículo 32 ele encerra dizendo: apesar de conhecerem a sentença de Deus que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só fazem, mas como ainda aprovam os que as praticam. Então, é muito sério. Não só a gente não deve fazer essas coisas, mas precisa evitar ao máximo aprovar ou ficar assim, tranquilo com as pessoas que fazem. O mundo de hoje está um mundo complicado. Por quê? Porque hoje se você chegar para alguém e dizer, olha, isso que você está fazendo é pecado, a pessoa se sente ofendida e diz, você não tem direito, você é um preconceituoso, você tem uma fobia, porque eu fiz essa escolha de vida. E as leis estão protegendo o pecado. Protegendo o pecado e condenando o evangelho. Devagarzinho, as leis estão fazendo isso. Você quer abortar, a lei é pecado. De matar uma pessoa. A lei faz o quê? Protege a pessoa para que a pessoa possa abortar. Entre muitas outras coisas. Mas você pode ser viciado na bebida, não tem problema.
Quando virar um problema seríssimo de saúde pública e começar a faltar dinheiro no hospital, aí vai ter uma campanha para você parar de beber. Como teve, né, para parar de fumar. E você vê que não existe propaganda de tabagismo mais. Existe a venda, não proibiram a venda. Mas proibiram as propagandas. Por quê? Porque isso estava gerando tanta gente com câncer de pulmão e outros problemas que isso estava quebrando o sistema de saúde e de governo. Então, alguém se mobilizou para fazer. Mas muitos anos e anos a fio antes, as pessoas que estão realmente preocupadas com a saúde dos outros já pediam para que se parasse de fumar. Talvez você fume. Veja, a lei não estava preocupada exatamente com você. Tirou a propaganda. Não, está preocupada com o dinheiro que vai ser gasto com você se você pegar o câncer e tiver que ir para o hospital lá depender do Sistema Único de Saúde. É uma pequeno ponto a respeito dessas realidades aqui muito importantes e graves com relação à nossa vida. E com isso, esta palavra não quer acusar ninguém. Às vezes a gente se sente acusado porque a gente está dentro de uma situação de pecado séria, para não falar outras tantas aqui. E a gente se sente acusado ou amedrontado de alguma forma, mas não veja isso como algo que é uma condenação, um dedo na cara para você. Olha, tá vendo? Você é um pecador. Não. Mas veja isso como: eu posso ter salvação se eu fizer uma escolha diferente. Eu tenho uma vida diferente caso eu escolha Deus. Porque a vida com os problemas próprios das escolhas erradas que nós fazemos, a gente já conhece como é. Só que Deus precisa deixar bem claro que essa escolha foi nossa. Se nós estamos longe, é por culpa nossa, escolha nossa. Se nós estamos afetados por essas realidades pecaminosas, terríveis, é porque nós escolhemos. Assim como um homossexual pode viver uma castidade e ser muito católico, muito de Deus e até santo, vivendo a castidade. Também um pai, uma mãe vai ser santo, viver a castidade pela mesma força, pela mesma luta. Porque assim como um homossexual, um pai, uma mãe, um viciado em droga, olha, várias coisas diferentes, viu? Precisam lutar contra os seus impulsos para o pecado. O pai e a mãe, o casal, ele não pode pecar com adultério. Ele precisa lutar para não viver o adultério. O homossexual precisa lutar para não viver a sexualidade fora do plano de Deus. O viciado precisa lutar para não pecar contra si mesmo. O mandamento de não matar, porque usar droga vai levar você à morte. Pode demorar, mas vai levar. Assim como fumar. Assim como se tornar um alcoólatra. Veja, todas essas realidades estão aqui dentro dessa palavra aqui. Só que a decisão é nossa. Talvez você diga: eu não tenho força. Quem tem? Eu também não tenho. Ninguém tem. Ninguém tem forças. É por isso que a gente precisa de Deus. Não é pelos nossos méritos, como diz a carta aos Efésios, no capítulo 2, que nós somos salvos. É graça de Deus. Aqui, já no início, ele já falou, é graça de Deus. Lá no início do capítulo 1, já falou isso, Paulo já disse isso. É a graça de Deus que nos salva. Nós somos chamados a essa santidade, mas a gente tem que se decidir por Deus. A gente tem que fazer a escolha todo dia, cada momento. E aí ele nos salvará. Amém? Nossa, ficou longo hoje, né? Mas é diário espiritual, é o estudo da palavra de Deus. Essa carta é muito preciosa. Vamos anotar no nosso diário.
Olha, sem problemas, sem dúvidas, você vai anotar princípios eternos. Isso aqui é uma sentença. Uma sentença que está estabelecido. Não vai mudar. Então, anota isso no seu diário. Todo o trecho do versículo 18 ao 32. Anota isso no seu diário. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, quero convidar a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus e, com essa graça, completar o método A Bíblia no Meu Dia a Dia juntos, né? Aqui na descrição do vídeo você encontra tudo o que você precisa para fazer conosco. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.